Vamos começar a falar sobre funções exponenciais. E aqui é a oportunidade que eu tenho de relembrar regras de potenciação, essenciais para quem está estudando matemática. Primeiro, entender que potência é o produto de fatores por eles mesmos. Então, se eu pego um a elevado a n, é o mesmo que multiplicar a vezes a, n vezes. E por que eu estou falando de regra de potenciação? Porque ela vai nos permitir entender coisas de funções exponenciais ou de equações exponenciais. Bom, o que é mais que é importante? Você saber a regrinha de sinal de potência. Né? Então, se eu pegar, por exemplo, o número negativo entre parênteses e elevar a expoente par, ou mesmo positivo, o resultado sempre é positivo. Então, se eu pegar o 2 positivo elevado a 4, vai dar 16. Mas se eu pegar o 2 negativo e elevar a 4, também vai dar 16 positivo, porque o expoente é par. Agora, se o expoente é ímpar, aí permanece o sinal da base. 2 elevado a 5 seria 32 positivo, porque a base é positiva, e menos 2 elevado a 5 seria menos 32, porque a base é negativa. Então, lembre-se, o positivo sempre vai dar positivo mesmo. Base negativa elevada a expoente par se torna positiva. Base negativa elevada a expoente ímpar se torna negativa. Agora, muito cuidado se tem parênteses ou não. Se tem parênteses, essa regra vale. Olha, menos 2 a 4, número negativo elevado a expoente par se torna positivo. Agora, se eu não tenho parênteses, eu tenho o sinal de menos e a potência. O sinal de menos permanece e eu faço a potência primeiro. Então, o resultado ficaria negativo. Só tome cuidado com esse detalhe. Vou repassar aqui rapidinho as principais propriedades das potências. Se eu tenho produto de potências de mesma base, então eu estou multiplicando bases iguais, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, no exemplo numérico, 2 elevado ao cubo vezes 2 quadrado, ficaria 2 elevado a 3 mais 2, que é 5, ou seja, daria 32. Mas pode acontecer com variável, e aqui vocês vão começar a entender por que eu estou revisando. Porque isso aqui vai dar origem à ideia da função exponencial, quando a variável está no expoente. A regra é a mesma. 2 elevado a x vezes 2 quadrado, conserva a base e somo os expoentes. A única diferença aqui é que eu não consigo chegar num resultado tendo só isso aqui. O x eu não posso juntar com 2, por enquanto ficaria assim, 2 elevado a x mais 2. Tem horas que a questão de concurso te dá dessa forma e quer que você desmembre, então é bom saber a regra. A divisão ou quociente de bases iguais conserva a base e subtrai os expoentes. Olha meu primeiro exemplo, 2 elevado a 5 dividido por 2 quadrado. Vai ser 2 elevado a 5 menos 2, que é 2 ao cubo, que é igual a 8. Mas se for variável, mesma coisa. 2 elevado a x dividido por 2 quadrado ficou 2 elevado a x menos 2. Próxima regra, potência de potência. Eu já tenho uma potência e elevo novamente. Então eu conservo a base e multiplico os expoentes. Olha só meu exemplo. 2 ao cubo elevado ao quadrado é 2 elevado a 3 vezes 2. Seria 2 elevado a 6, que dá 64. Se for variável, a mesma coisa. 2 elevado a x e elevado ao quadrado. Fica 2 elevado a 2 vezes x. Também é importante saber que quando eu tenho um produto e elevo ele a algum valor, é só desmembrar esse valor para todos os termos da multiplicação. Cuidado, isso vale só para multiplicação, não vale para soma. A soma vamos falar depois. Então, olha só, 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado, eu posso pegar cada termo ao quadrado, se eu achar que é mais fácil assim. Aí eu faria o cálculo, só para não deixar sem resposta. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9 e 5 ao quadrado é 25. Esse produto daria 900. Agora, e se o expoente for uma variável? Mesma coisa, 2 vezes 3 elevado a x é o mesmo que 2 elevado a x vezes 3 elevado a x. Potência de expoente zero. Número elevado a zero é sempre igual a 1, exceto o próprio zero, que aí seria uma indeterminação. Então, se eu pegar 3 elevado a zero, dá 1. E se for negativo, menos 5 elevado a zero, dá 1 do mesmo jeito. E se for uma variável elevada a zero, dá 1, desde que essa variável não seja zero. Bom, chegamos aqui no caso dos produtos notáveis. Falei para vocês que quando eu tinha uma multiplicação e tudo isso estava elevado a uma potência, era só desmembrar a potência para cada termo. Na soma, não. Se eu tiver um termo ao quadrado e tiver uma soma aqui dentro, é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Se eu tiver a diferença, a subtração de termos elevado ao quadrado, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E se eu tenho o produto da soma pela diferença, os mesmos termos somando e subtraindo, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Olha esse exemplo. X mais 3, tudo isso ao quadrado. É o quadrado do primeiro
mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui daria x quadrado mais 6x mais 9. São várias propriedades, mas são relativamente simples, tá? Eu estou passando por todas elas exatamente porque isso aqui é uma revisão da matéria. E se eu tenho uma base com fração e ela está elevada a uma potência, é só desmembrar para cada termo da fração, porque na verdade é a regra da divisão. Então se eu tenho, por exemplo, 2 sobre 3 e elevar ao cubo, é o mesmo que elevar o 2 ao cubo e dividir pelo 3 ao cubo, que daria 8 sobre 27. E se for variável, a mesma coisa. X sobre 2 ao cubo ficaria x ao cubo dividido por 2 ao cubo. Ficaria x ao cubo sobre 8. Bom, temos também uma regra que a gente aprende bastante em matemática, que é transformar um expoente fracionário em raiz ou vice-versa. Então, se eu tenho um termo a elevado a uma fração, o numerador da fração é uma potência que eu posso pôr aqui fora ou no próprio valor, e o denominador passa a ser o índice da raiz. Olha o nosso primeiro exemplo. 8 elevado a 2 terços. Posso colocar o 8 na raiz e o índice da raiz é o denominador, é uma raiz cúbica. Só que esse resultado está elevado ao quadrado. Posso pôr o quadrado no 8 ou aqui fora. Eu prefiro colocar aqui fora, por quê? Porque eu trabalho com números menores. Raiz cúbica de 8 é 2, e aí ficou 2 ao quadrado, que é 4. Mas se tiver variável, não tem problema. 8 elevado a x sobre 3. Coloco numa raiz de índice 3, que é o denominador, mas aqui fora então vai estar elevado a x. Só que a raiz cúbica de 8 é 2, então ficaria simplesmente 2 elevado a x. Gente, estamos terminando as regras, tá? Já vamos resolver uma questão de concurso daqui a pouco. Para uma base qualquer, se o expoente for negativo, se eu inverto a base, o expoente se torna positivo. Na verdade, ele inverte o sinal. Olha só o exemplo A. 5 elevado a menos 3 é o mesmo que 1 sobre 5 elevado a 3. Que nesse caso, então, seria 1 sobre 125. Mas se eu tiver um 2 elevado a menos x, se eu inverter a base, fica 1 sobre 2 elevado a x. Às vezes, numa questão de concurso, a gente tem nessa forma invertida e leva para o numerador. Depende de cada situação, é importante conhecer a regra. E se já fosse uma fração, era só inverter a própria fração. Por exemplo, 2 sobre 3 elevado a menos 4 é o mesmo que 3 sobre 2 elevado a 4. E aí, por uma outra regra, é só desmembrar o 4, se eu for resolver. Ficaria 3 a quarta sobre 2 a quarta, que daria 81 sobre 16. Se for variável, mesma coisa. 2 terços elevado a menos x é o mesmo que 3 meios elevado a x. Que se eu desmembrar, fica 3 elevado a x sobre 2 elevado a x. Sabendo disso, já podemos resolver uma questão que caiu no concurso do Banco do Brasil 2014. O número natural 2 elevado a 103 mais 2 elevado a 102 mais 2 elevado a 101 menos 2 a 100 é divisível por... Claro que nem pensamos em resolver isso daqui. Então eu pensei numa forma de desmembrar para colocar o 2 elevado a 100 como termo comum. Então eu vou enxergar que o 2 elevado a 103 é o mesmo que 2 elevado a 100 mais 3. Que o 2 elevado a 102 é o mesmo que 2 elevado a 100 mais 2. Que o 2 elevado a 101 é o 2 elevado a 100 mais 1. E o 2 elevado a 100 permanece. Meu grande objetivo é tirar o 2 a 100 e colocar em evidência. Ah, mas agora eu posso dar aquela regra de potenciação, que se eu tivesse multiplicação de bases iguais, eu conservaria a base e somaria os expoentes. Só que eu vou usar ela de trás para frente. Eu estou com os expoentes somados. Então é o mesmo que eu colocar 2 elevado a 100 vezes 2 elevado ao cubo. Mesma coisa aqui, 2 elevado a 100 vezes 2 ao quadrado. Aqui, 2 elevado a 100 vezes 2. E aqui é só o 2 elevado a 100. O que eu queria que vocês percebessem, gente? Que o 2 elevado a 100 é um termo comum. Quem enxergava isso desde o começo, pulava isso aqui tudo e já punha ele em evidência. Depois só ia dividindo cada termo por ele. Tá? Funciona também. O fato é que se eu colocar o 2 a 100 em evidência, vai sobrar aqui dentro o 2 ao cubo, mais o 2 quadrado, mais o 2... Agora, cuidado! 2 elevado a 100 dividido por 2 elevado a 100 dá 1. Então sobra o menos 1. O que eu faria se eu tivesse enxergado? Era mais prático. Você já colocaria o 2 a 100 e ia dividindo. Ó, 2 a 103 por 2 a 100 sobra 2 ao cubo. 2 elevado a 102 por 2 elevado a 100 sobra 2 quadrado. E assim por diante. O fato é, cheguei nisso daqui. Ó. 2 ao cubo é 8, 2 ao quadrado é 4. Então vai dar 2 elevado a 100 vezes. 8 mais 4, 12, mais 2, 14, menos 1, 13. Gente, esse 2 elevado a 100 só pode ser divisível por 2. E o 13 é um número primo, só é divisível por ele mesmo. Então, o resultado da multiplicação será divisível pelo resultado
da multiplicação 2A100 por 13 dos seus divisores, ou seja, 2 vezes 13 que dá 26. Por isso o gabarito dessa questão se encontra na letra E. Bom, só para vocês conhecerem um pouquinho, porque no edital está lá funções exponenciais, seria aquela função onde eu tenho um termo, número, elevado à variável x. Seria mais ou menos isso daqui. Só que esse a tem que ser um número maior que zero e ao mesmo tempo diferente de 1. Então olha esses exemplos. F de x é igual a 3 elevado a x. É um exemplo de função exponencial. Essa base 3 é maior que zero e é diferente de 1. Olha esse outro exemplo. F de x é igual a 1/3 elevado a x. Mesma história. Né? Eu tenho uma base que é maior que zero e é diferente de 1. Também é um exemplo de função exponencial. Só que aí nós vamos ter duas possibilidades. Como o a tem que ser maior que zero, então o zero não entra, e tem que ser diferente de 1, ele poderia ser algum valor entre 0 e 1, e poderia ser um valor maior que 1. Só para explicar, se eu tiver nessa região do a maior que 1, o gráfico dela será crescente, será algo parecido com isso aqui. E se eu tiver nessa outra faixa, do 0 menor que a menor que 1, ela será decrescente. E seu formato será mais ou menos isso daqui. Tem outras características do lado, mas aqui por uma questão de tempo, queria que vocês entendessem basicamente isso que eu acabei de mostrar. Bom, para entendermos funções logarítmicas, vamos entender basicamente o que é um logaritmo e suas principais propriedades. Dizer que o logaritmo de A de B na base A é igual a x, seria dizer que essa base A elevada a x deverá ser igual a B. Só para exemplificar, se eu quisesse achar o logaritmo de 8 na base 2, daria 3. Por quê? Porque 2 ao cubo seria igual a 8. Essa seria a base do que significa um logaritmo. Então, eu resumi aqui suas principais propriedades. A primeira é o logaritmo do produto. Se eu quiser fazer o logaritmo de b vezes c numa base A, eu posso separar em 2, só que será a soma entre eles. Então, o logaritmo de b vezes c na base A é o mesmo que logaritmo de b na base A mais logaritmo de c na base A. Muitas vezes a questão de concurso te dá na forma da soma e quer ver se você enxerga e consegue voltar para isso daqui. Do quociente, se eu quiser tirar o logaritmo de b sobre c na base A, é só fazer a separação e o resultado é a subtração entre eles. Então, o log de b sobre c na base A é o mesmo log de b na base A menos o log de c na base A. Outra regra que a gente usa muito, logaritmo da potência. É o que a gente usa, por exemplo, para resolver equações exponenciais. É logaritmo de b elevado a m na base A. A gente derruba esse m, traz ele aqui multiplicando o logaritmo e ele some aqui do expoente. Então, o logaritmo de b elevado a m na base A é o mesmo que m vezes o log de b na base A. E também é bom conhecer a regra de mudança de base. Se eu quero tirar o logaritmo de b na base A e eu não tenho acesso a isso, eu vou tirar o logaritmo de b numa outra base que eu vou escolher, normalmente é uma que o exercício me dá, e vou dividir pelo logaritmo da antiga base nessa mesma que eu escolhi. O importante é que aqui sejam iguais. Ou seja, log de b na base A é o log de b na base C, dividido pelo log de A também na base C, onde esse C você escolhe, desde que seja o mesmo para cima e para baixo. Para o numerador e para o denominador. Vamos resolver então uma questão bem interessante que caiu no concurso Liquigás 2013. A variável y, quando escrita em função de uma variável x, é dada por y igual a 10 elevado a x mais 3 menos 7. A variável x, portanto, quando escrita em função da variável y, é dada por... Olha, gente, ele tem o y em função de x. Agora eu tenho que inverter. Então, vou escrever que o 10 elevado a x mais 3 menos 7 vai ser igual a y. E eu tenho que conseguir isolar o x de alguma maneira. Bom, para começar, esse 7 que está subtraindo, eu vou passar somando para o outro lado. É regra básica de equação. Cheguei que 10 elevado a x mais 3 é igual a y mais 7. Dica importante. Quando você tem variável no expoente e você precisa tirar essa variável, joga logaritmo dos dois lados. Ou seja, se eu colocar log 10x mais 3 igual a log de y mais 7, essa igualdade continua verdadeira porque eu fiz a mesma coisa dos dois lados. Gente, detalhe, esse log que eu estou jogando, eu escolho a base. Quando eu não escrevo a base, é porque ela é 10. Então tem a opção de escrever ou não. Aqui eu vou ter que escrever por uma simples razão.
No gabarito da questão ele escreveu. Então já estou meio que me adiantando. Mas você poderia deixar 6, você sabe que a base é 10, e incluir só no final também. O que é importante aqui? Saber que existe uma regra, que eu expliquei para vocês daqui a pouco, que quando eu tenho logaritmo de uma potência, esse expoente eu posso trazer multiplicando. E é esse o grande segredo. Ele vai deixar de ser exponencial. Então eu vou ter um x mais 3 que desceu, e sobrou apenas o log de 10 na base 10. Isso vai ser, e o outro lado eu não mexi, o log na base 10 de y mais 7. Acontece que log de um número na base, que é ele mesmo, sempre dá 1. Por quê? Porque que número que eu tenho que elevar o 10 para dar 10? 1. E 1 na multiplicação desaparece. Então, na verdade, eu já tenho que x mais 3 é log de y mais 7 na base 10. Para fechar esse 3 que estava somando, eu jogo subtraindo para o outro lado. E já tenho o gabarito. Esse gabarito está na letra A. X é igual a log de y mais 7 na base 10 menos 3. Usamos aqui várias regrinhas, né, que nós já comentamos aí na nossa aula. E o que seria a função logarítmica? Seria aquela função onde dentro da regra dela nós temos um logaritmo. Ou seja, existe uma variável dentro de um logaritmo. E é a mesma história da exponencial. Vou ter dois trechos possíveis aqui. Como meu A tem que ser maior que 0 e diferente de 1, eu vou ter aqui uma região entre o 0 e 1 para ser a base. E vou ter uma outra região do A maior que 1. Se eu estiver na região do A maior que 1, o gráfico da função exponencial será um gráfico crescente e terá um formato mais ou menos assim. Se eu estiver na outra região, 0 menor que A menor que 1, ela será decrescente e terá um gráfico mais ou menos com esse formato. Então eu trouxe aqui como exemplo, né, uma questão que já caiu num concurso, também da Cesgran-Hill, que trabalha a função exponencial. Ele fala que y é log de 1 sobre 27 na base 81. Gente, isso daqui a gente consegue até resolver, mas eu resolvi fazer até para lembrar um pouquinho o que seria aquela regrinha que nós já estudamos de sentido. O que significa logaritmo? Que significa o quê? Que se y é log disso daqui, que na verdade o log de 1 sobre 27 é igual a y, na base 81. E que a própria definição diz, se eu elevar a base ao resultado, tem que dar esse outro valor. Ou seja, eu descubro que se eu elevar 81 a y, tem que dar 1 sobre 27. Essa é uma das formas de resolver. Acontece que eu consigo colocar tudo na mesma base, que é a base 3. Porque 81 é, na verdade, 3 elevado a 4. Mas isso está elevado a y. E 1 sobre 27 é 1 sobre 3 ao cubo. Regrinhas de potenciação, relembrei agora há pouco. Potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes, ficou 4y. Do outro lado, se eu inverto a base, eu inverto o sinal do expoente, ficou 3 a menos 3. Gente, igualdade. Se eu tenho bases iguais, os expoentes também são iguais. Então ficou que 4y é igual a menos 3. Passo 4 dividindo, ficou y igual a menos 3 sobre 4. Bom, agora vou para outra parte. Ele fala que x elevado a y tem que dar 8. Mas eu já sei o valor do y, que é menos 3 sobre 4 igual a 8. Gente, uma maneira de resolver isso daqui é passar essa potência para o outro lado invertida. Mas cuidado, não é inverter sinal. É inverter numerador com denominador. Então, se eu passar para o outro lado, continua menos. Só que era 3 sobre 4, vira 4 sobre 3. Ainda se o expoente é negativo, eu inverto a base, o expoente se torna positivo, porque meu objetivo é resolver isso daqui. E, finalmente, outra regrinha que nós aprendemos é que quando eu tenho um expoente fracionário, eu posso pôr uma raiz. O denominador é o índice da raiz, que aqui é o 3. E o numerador é uma potência, que eu posso colocar aqui fora do parênteses ou junto com o 8. Eu acho mais fácil colocar aqui fora do parênteses. Então ficou 1 sobre raiz cúbica de 8, que é 2, só que elevado a 4. X é igual a 1 sobre 2 à quarta, que é 16. Chegamos na resposta, o nosso gabarito está na letra A.